Já estamos aí de volta com mais um bloco do programa Debate 1510. Vamos acionar mais uma vez o repórter André Oliveira, que está atendendo você pelo 2643-5555. André, é com você. Trazendo aí as colocações, as perguntas, mais um bloco de participações no programa Debates. Vamos lá. A Sônia do bairro do Alto, referindo-se na primeira participação, nós falávamos da dona Cida, que falou que o funcionalismo de Teresópolis devia ficar satisfeito, que tiveram 7%, enquanto do Rio só teve 6%. Então vamos lá. Algumas pessoas ligaram, inclusive a própria dona Cida voltou a ligar, porque o assunto foi comentado, ela voltou a dar outra opinião. A Sônia do Alto diz que a dona Cida não deve viver com salário de professor para dizer isso. A Marli do bairro de São Pedro, já se referindo a outro assunto, falou que o Marcão no início do programa citou uma pessoa de nome Tomás, que seria funcionário da prefeitura, embora more em Rio das Ostras. Segundo essa ouvinte, não só ele, mas também a mãe dele teria um cargo comissionado aqui na prefeitura de Teresópolis. Uma outra ouvinte, dona Matilde do Meudon, pediu para o Marcão dizer o nome completo dele, se você sabe, né, o nome completo. A Cida para o Marcão, a Cida, né, a dona Cida lá do primeiro bloco. Parece que o Marcão não conhece serviço público em toda sua extensão, federal, estadual e municipal. Existem funcionários de diversos escalões, desde serviços gerais até do mais alto nível, e no Rio não existem só pessoas que ganham muito bem, mas todas as faixas salariais, inclusive aposentados, segundo ela, que não têm regalias, vale transporte, tickets de alimentação e tudo mais. Tânia da Granja Primor, já foge um pouquinho do assunto, mas a gente registra. Ela mandou uma informação para a gente dizendo que está indignada com um colega de imprensa nossa. Ela disse o nome, mas por questões óbvias e éticas, nós não vamos dizer o nome dele aqui, que reclamou no programa dele que o povo teresopolitano agora, sempre que tiver problema, só pode chamar a rádio que esteve em Teresópolis nesse fim de semana fazendo um trabalho aqui na cidade, que teve grande repercussão. Aí ela acha que ele não tem moral para isso e que está faltando com respeito com a ética. É aquele que recebe 18 mil? Segundo ela, nós somos um povo que ainda sofre muito com o problema do 12 de janeiro, e que vai sempre sim buscar alguma ajuda, seja em que esfera for. A Rádio Teresópolis sempre continua aberta, é bom que se diga. Eles vão buscar alguma ajuda, e sempre que alguém busca alguma ajuda na prefeitura, o que recebe é grosseria, chicote, falta de respeito. Só tratam as pessoas bem quando estão aparecendo na TV ou para falar nas rádios. A saúde está um caos, ela mesmo está desanimada porque tem uma doença grave e não consegue realizar uma cirurgia desde setembro, que ela aguarda para a cirurgia, que todas as vezes que a cirurgia é marcada, quando chega na hora, ela é adiada. Luiz do bairro de Agriões pergunta por que o atual secretário de obras não é da área de engenharia. O antigo já era professor de educação física. O secretário de fiscalização de obras é estudante de direito. Então ele pergunta assim, por que essas pessoas não são técnicas no assunto, né? O corte da barra, por exemplo, na opinião dele, foi desinterditado sem uma avaliação técnica. O Arthur do bairro do Alto também é questão sobre capacitação do funcionalismo. O chefe da fiscalização sanitária comercial aqui da cidade seria um agente sanitário de nível elementar que chefia todos os veterinários, e essa fiscalização comercial aqui na cidade só acontece às sextas e sábados, que é quando tem gente para trabalhar. Jorge Bombeiro, lá da Barra do Imbuí, parabeniza a todos os debatedores e diz que a criação de uma rodoviária de integração para a população seria muito melhor, pois é quase impossível um assalariado pagar 3, 4 passagens por dia. Quanto ao aumento somente para os professores de 7%, a Câmara, na opinião dele, tem que pressionar o prefeito por repasse chegar a todos os funcionários públicos. Coronel Luiz Fernando da Silva, do Corpo de Bombeiros, nos mandou um e-mail dando boa tarde ao Wilson, aos debatedores, parabenizando o programa, que é um sucesso na opinião dele, e acha que quem anda de automóvel blindado não está preocupado com qualquer aumento de passagem de ônibus. Ele deixa também um abraço para o Wilson, para o Marcão, para o doutor Herculano, é o Coronel Luiz Fernando do Corpo de Bombeiros. A pessoa que pediu para não se identificar. Além do nome que o Marcão mencionou, há outro funcionário fantasma da Procuradoria da Prefeitura, que seria filha de um dos secretários, que nunca nem trabalhou, mas é lotada ali. Diz também que a Secretaria de Saúde de Teresópolis, dias após a catástrofe das chuvas, recebeu do governo federal 4 ambulâncias do SAMU totalmente equipadas, mas que, segundo esse ouvinte, só circulam para favores políticos, uma vez que a prefeitura alega não ter recursos para contratar equipes técnicas para trabalhar nessas ambulâncias. Enquanto isso, a Cruz Vermelha de Teresópolis, segundo o nosso ouvinte, pediu para não ser identificado, trabalha sem nenhuma assistência da prefeitura. Doracida Tijuca pergunta à doutora Elizabeth se sabe o porquê de tanta perseguição com a nossa cidade, porquê dessa má vontade dos governos estaduais e federais, e em ajudar a levantar a nossa cidade, a pergunta da dona Doracida Tijuca.
O José da Várzea, inclusive, tem muitos Josés e Marias que ligam para a gente, né? Meu nome é José, meu nome é Maria. Questiona o doutor Herculano. Doutor Herculano, o senhor disse em outras entrevistas que não houve desentendimento da Cruz Vermelha com a prefeitura e por que agora o senhor está admitindo que houve? Só agora o senhor está admitindo que houve. Maria Joaquina da Várzea, no dia do problema com a Cruz Vermelha, no primeiro dia da tragédia, 12 de janeiro, ela se apresentou no Pedrão como voluntária. Estavam anunciando que precisavam de gente para ajudar. Ela se apresentou para trabalhar na cozinha, foi encaminhada para a cozinha do ginásio Pedrão, mas lá a funcionária responsável dispensou, dizendo que não precisava. Ela ficou muito triste, muito decepcionada e voltou para casa, e lamentando que quis ajudar e não pôde. Ana Luzia, que é assessora da Câmara Municipal, e o Alexandre Vanatti, que é o vice-presidente da Cruz Vermelha, entraram em contato conosco também, abraçando toda a produção do programa Debates e parabenizando a todos os debatedores pela participação. Wilson Mendes. Ok, muito obrigado, André Oliveira. E para esse colega que telefonou dizendo que quando quisermos resolver algum problema, chame uma grande emissora do Rio de Janeiro, eu que já trabalhei em grandes emissoras do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho em trabalhar na Rádio Teresópolis. Obrigado pela audiência. Eu vou dar 2 minutos a cada um dos debatedores para responder as perguntas dos nossos internautas, as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Elizabeth. Rapidinho. Dona Doralice, o que acontece é que o governo municipal, que infelizmente foi empossado, ele odeia pobre, ele é justo veríssimo. Entendeu? Pobre tem que ser morto, tem que ser assassinado, tem que ir para o paredão. Por isso, tanta maldade com as cidades de Teresópolis. Eu volto ao André Oliveira, que tem uma pequena correção a fazer. Esse programa ao vivo, né, é assim mesmo, né? Então, vamos à correção com o André Oliveira. Só uma pequena correção, Wilson. A pessoa, colega radialista, não ligou para cá. Ele falou no programa dele, em outra emissora de televisão, isso que eu disse, que as pessoas agora em Teresópolis, quando precisassem de alguma coisa, deviam ligar para as rádios do Rio de Janeiro. Eu não ouvi, nem vi. Quem falou foi a pessoa que ligou para a gente. Ele não ligou para cá, só para corrigir isso, né? Senão, não liguei para lugar nenhum, né? Às vezes a carapuça serve e a pessoa começa a querer ligar para questionar. Só isso, Wilson. Mas eu continuo dizendo, tenho muito orgulho em trabalhar na Rádio Teresópolis, como você também tem. E toda a equipe aqui. Marcão. Wilson, dentre 2 citações ele se referindo a meu nome, né? Uma respondendo a dona Seda em relação a conhecer ou não o funcionalismo, a máquina administrativa. Eu conheço um pouco de iniciativa privada, sempre trabalhei em iniciativa privada, então quando a gente se busca um parâmetro de comparação, a gente sempre tenta se comparar e se equiparar ao melhor, ao que tem de melhor. Nunca o que tem de pior, se contentar com pouco porque tem gente pior. A gente tem que sempre se preocupar em melhorar e querer superar quem está melhor do que a gente. Então, eu acho que para isso basta, não precisa mais nenhum argumento para defender meu ponto de vista. Em relação ao funcionário que eu me referi, o nome é Tomás Garcia de Souza, ele é um rapaz que trabalha, reside e estuda em Rio das Ostras, mas eu tenho também pelo menos umas 2 dezenas de nomes de pessoas que não residem em Teresópolis e que são nomeadas na Prefeitura Municipal e pelo menos uma centena de nomes de pessoas que estão nomeadas na Prefeitura, residem, mas não trabalham. Então isso a gente pode até se comprometer depois no futuro, trazer aqui no outro momento. Mas isso também é público e notório. Pessoas conhecidas na cidade que recebem, estão nomeadas, mas que ficam o dia inteiro em outros setores, outros serviços, e às vezes até à toa na calçada da fama. Herculano, o desmentido do desmentido. Por que na época você, quer dizer, segundo a ouvinte ou telespectadora ou telespectador, você na época disse que não houve esse desentendimento e agora você disse que houve? Vamos voltar um pouquinho à explicação que eu estava dando num bloco aí anterior, bem rápido. Eu falei que eu estava numa reunião na prefeitura com o Zé Alexandre, com a Magali, com outras pessoas do governo. Nessa reunião ficou acertada que a Cruz Vermelha sairia do galpão do Bom Retiro, iria procurar um outro lugar. Esse lugar foi oferecido gentilmente pelo Padre Jorge, a quem eu agradeço de público, da paróquia de Santo Antônio. No primeiro momento, abriu as portas da igreja, da garagem da igreja, né? Estamos lá até hoje, vamos terminar de esvaziar agora na semana que vem. Bom, quando eu saí da prefeitura e fui para o galpão, estava a confusão instalada. Por algum erro de comunicação, proposital ou não,
A ordem, o que ficou acertado naquela reunião, na prefeitura, chegou ao galpão antes de mim. Então, o que se implantou em frente ao galpão foi que não entra voluntário da Cruz Vermelha no galpão e a Força Nacional está aqui para garantir que ninguém vai entrar. Muito bem. Quando eu cheguei, estava uma balbúrdia. Quase um conflito, né? Quase eu tenho imagens. Você falou tudo. Quase um conflito. Eu cheguei tenho lá, imagens dessa. eu vi o caos instalado. Eu vi voluntários meus chorando, voluntários desesperados, voluntários ameaçados de prisão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma decisão minha, eu avoco para mim essa responsabilidade. Não foi uma reunião de colegiado, foi uma decisão minha na hora. Foi acalmar os ânimos. Eu puxei meus voluntários, da Cruz Vermelha, puxei a turma, eu falo meus que são amigos, são companheiros de 25 anos de trabalho. Puxei para um canto, tirei todo mundo do olho do furacão, pedi gentilmente que a imprensa se afastasse, todos atenderam, inclusive alguns que eu não conhecia, do Rio de Janeiro, enfim. Eu preciso conversar com meus voluntários, por favor, nos deem licença. Levei para dentro do outro galpão, para quê? Para acalmar, porque entre sofrer críticas por não ter sido incisivo contra a prefeitura e ver um voluntário meu algemado, identificado com a Cruz Vermelha, num carro da Força Nacional, eu tomei a decisão, podem me criticar. Eu fiz questão de resguardar o nome da Cruz Vermelha, a integridade física e moral dos voluntários que estavam lá. E resolveu o conflito. Primeiro motivo. Segundo motivo, não valia a pena, nós não queríamos ficar debatendo se a prefeitura fez ou deixou de fazer. Não era o momento? Não era o momento era socorrer quem estava morrendo, quem estava soterrado, quem estava sem casa. Tá? Esse era o momento. Mas foi uma falta de respeito com a Cruz Vermelha, ou não? Foi uma falta de respeito com a Cruz Vermelha. Essa posição conciliadora eu tomei logo nos primeiros momentos, e para quem o seu José deve estar um pouco desinformado. Agora, já há algum tempo eu venho falando, inclusive em público, houve uma postura agressiva da prefeitura, sim. Já falei e vou repetir, não posso afirmar que foi uma posição institucional do município, do organograma, do poder instalado. Não sei se foi uma atitude isolada da dona Magali ou de outro secretário. Que me parece que tem até um temperamento bem forte. Né? Não sei dizer. Pelo que me falam. Vai cair. Pelo que alguns professores me falam, eu que estou sempre na rua conversando com os professores, dizem que ela é muito rígida nas decisões. Talvez essa rigidez tenha atrapalhado um pouco o trabalho da Cruz Vermelha. Deixa eu só concluir rapidinho. Errar, todo mundo erra. Tá? E se eu errei na hora ter tido uma postura conciliadora, sinto muito, foi um erro consciente. Porque eu não queria ver voluntário meu preso. A conciliar é sempre melhor do que brigar, né? Muito bem. Agora, o que eu posso dizer é que não tenho como afirmar que foi uma postura institucional. Agora, que o recado chegou através da secretária Magali, chegou. Houve uma postura agressiva? Houve. Tá? Agora, a atitude que eu tive quando cheguei lá, depois foi elogiada até pelo capitão Charopem. Charopem, que é o comandante da Força Nacional. Na época era o subcomandante. Era o subcomandante. Depois assumiu a chefia também com bastante competência. Falou, doutor, o senhor agiu corretamente. Meus parabéns. Então, se o órgão de segurança nacional ali presente elogiou, desculpem, eu continuo achando que fiz a coisa certa. E depois nós acompanhamos o trabalho da Cruz Vermelha na igreja de Santo Antônio, foi excelente e continua sendo feito até agora. Sérgio Mauro, concluindo. Wilson, a pessoa ali falou sobre ser engenheiro, o rapaz do chefe de fiscalização faz terceiro período de direito. Olha, o QI, a questão toda é o QI e o que, às vezes a pessoa não tem estudo e você chega para ele e fala assim, meu irmão, eu vou te dar um cargo de 6 mil, mas você vai assinar um monte de coisa aqui sem ler, entendeu? A pessoa querendo pegar os 6 mil, ela se vende até a mãe, né? Se entregar a gente não sabe, né? Então, não sabe nada, aí vai depor numa CPI, eu não vi, eu não sei, não me contaram, eu não entendo, por causa disso, porque a QI está ali para cumprir um mero papel, entendeu? É isso. Agora, outro caso, essa secretária de educação. Essa mulher, ela não arruma uma vaga numa creche para uma criança, ela não consegue uma transferência numa creche, de creche, de escola, ela não cumpriu a promessa do prefeito que foi creche até as 22 horas, entendeu? Ela devia ter pego o jornal do prefeito e ter cumprido, já que dizem que ela é conselheira pessoal deles, e eles choram um no ombro do outro. Essa senhora tinha que fazer o quê em Pedrão e Calamidade? Ela teve 2 anos. O que ela fez foi tirar onda com a educação do governo anterior, que foi aquele IDEB lá, que é aquela prova, que foi na gestão anterior que os alunos fizeram a prova, ela tirou onda. Interditou o colégio municipal Linorona, que estaria caindo. Um colégio que não estava caindo, abriu uma janela, aí aquele de Providência,
que a CRT interditou. Olha, quantas escolas tem Magé? Desnecessário aquele Quantas colégio. escolas tem Magé dentro da estrada? Não tem a distância de providência, não é dentro. Eu posso falar 5 que eu conheço. Dentro da estrada. A criança, coitadinha, se brincar na porta da escola, cai dentro do asfalto. E, pelo amor de Deus, estão funcionando. Então, quem é essa senhora para estar em comitê de crise? Aí você briga com uma Cruz Vermelha, você briga com a Igreja Católica, pode vir o bispo diocesano desmentir, com todo o respeito que eu tenho à Santa Amada Igreja. Houve a briga, não adianta Dom Filipe vir aqui botar panos quentes, houve a briga com a igreja, houve perseguição aos padres, houve perseguição como teve a transferência do Padre Alain, com todo respeito à Santa Amada Igreja. Entendeu? Só que é uma atitude errônea de Dom Filipe em se meter em política na hora errada. Aí o que acontece? Se meteram na época da eleição. Teve padre que apoiou o prefeito. Agora tem padre passando mal. O padre que apoiou o prefeito agora está passando mal. Que o cara só está fazendo desgraça. Só está fazendo um M atrás do outro. Entendeu? Então, é o que eu estou falando, gente, vamos debater alguma coisa boa. Mas o que tem de bom? Aí você pega um apresentador, né, um radialista, né, que eu acredito quem seja. O cara já foi preso, né? Esse que fala mal da imprensa. O que adianta a pessoa ligar pro canal de televisão que ele trabalha? Ele recebe da prefeitura para não falar mal dela. Ele vai nas comunidades induzir o povo a falar bem de uma cidade que está um caos danado. Quem é ele para reclamar que a Rádio Globo veio aqui? Se for na dele, ele não fala. Ele não fala. Não tem independência para falar. E recebe quanto por mês? 18 mil reais. Foi a última atacada, foi a última bola da vez. Publicado no Diário Oficial. Publicado no Diário Oficial, mas recebeu várias de 8 mil, várias de 11 mil e a última foi uma de 18 mil. Ele mesmo disse, aqui só falo bem pagando. E a prefeitura segue a ordem dele, paga para falar bem. Ele é assim, ué. Não fique exaltado, porque nós vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial e quando retornarmos, o assunto vai ser a CPI do Jorge Mário. Continue com a gente.